Olá, meus amores! Aqui é a professora Cristiane, a professora de ciências de vocês. E aí, tudo certo? Tudo certo com vocês? Tudo certinho? Estão em casa? Se cuidando, né? Ficando bem isoladinho, que tem que ficar. Eu espero que sim, tá bom? Estamos aqui juntos, né? Mais uma vez, para podermos darmos início a mais uma aula de ciências, né, professora? Então, vamos a mais uma aula de ciência e eu espero que vocês, turma, estejam com seus materiais, com livro didático, certo? Com estojo de vocês, com todo o material de farda, não é verdade? Para poder prestar atenção na aula da professora, ok? Uns vão estar de notebook, outros vão estar de celular, não tem problema. O importante é assistir às aulas, não é verdade? Então, turma, vamos a mais uma aula de ciência, que legal, para podermos nos preparar, certo? Hoje a professora vai dar continuidade aos conteúdos que foi passado na aula passada. Nós vamos fazer apenas relembrar os conteúdos, certo? Muito gostosos os conteúdos. Eu espero que vocês estejam todos bem, porque a professora aqui, olha, está à disposição de vocês. Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, certo? Hoje vamos dar continuidade, a professora vai relembrar, né, vai fazer uma recapitulação, né, sobre o conteúdo da aula anterior, que nós falamos sobre relações ecológicas, certo? Nós falamos das relações harmônica, desarmônica. Hoje a professora vai falar mais um pouco desses tipos de relação, mas primeiramente vamos lembrar um pouco o que seria relações ecológicas, professora. Relações ecológicas seria todo organismo de quê? Todos os organismos que eles desempenham um papel muito importante dentro do ecossistema, tá bom? E eles, dentro desse ecossistema, eles estão se relacionando entre si, tá? As relações, no caso, entre os seres vivos e um ecossistema, eles são chamados de quê, turma? Eles são chamados de relações ecológicas. Dentro dessa relação ecológica tem o quê? Tem relações harmônicas. Qual seria, professora, essas relações harmônicas? Eu até coloquei aqui, ó, no slide, relações harmônicas, abaixo eu coloquei positivas. Relações harmônica positiva. Por que positiva? Porque é uma relação que nenhuma espécie sai prejudicada, não é verdade? Não há prejuízo entre os organismos. Ele sai beneficiado, tá? Sempre quando você fizer atividade ou falar de relações harmônica, harmonia, coisas positivas, então ele não sai prejudicado. Não há prejuízo entre esses organismos, tá? Os dois saem beneficiados. Aqui eu coloquei a imagem desse crocodilo e desse pássaro palito, que é o nome do pássaro, né? Então, os dois estão saindo beneficiados. Primeiro, o pássaro, ele está se alimentando de restos de carne, né? Nos dentes do crocodilo. E o crocodilo está se livrando de quê? Da sujeira dos dentes. Então, os dois, gente, tá saindo beneficiado nessa história. Então, é um tipo de relação harmônicas. É um tipo de relação harmônica, é uma relação positiva. E por outro lado, nós temos as desarmônicas, que desarmônicas é negativa, certo? Negativa, quando eu falo negativa, eu falo o quê? Que uma espécie sai prejudicada, certo? Sempre uma espécie sai prejudicada, como vocês vão ver no decorrer dos slides. Aí que tem essa imagem desse leão que ele está se alimentando, né? Então, quem é que está saindo prejudicada? A presa dele, não é verdade? Então, é sempre quando fala desarmônicas, é desarmonia, é coisas negativas, é que sempre o indivíduo ele sai prejudicado, sempre o indivíduo sai ganhando em cima do outro indivíduo, tá bom? Então é muito simples,
Anota no caderno, tô com dúvida, anota para não esquecer na hora da atividade, você vai lembrar, tá bom? Vamos lá, a mais um slide. Aqui nós temos os tipos de relação. Qual seria, professor, esses tipos de relação? Primeiramente, eu falei para vocês das relações harmônica. Qual é? Primeiramente, mutualismo, protocooperação, né? Sociedade, colônia, inquilinismo e comencialismo. Esse tipo de relação é positiva, não esquecendo. É positivo esse tipo de relação aí, que eu vou falar cada uma delas. Aí ao lado, na setinha ao lado, nós temos a relação desarmônicas. Negativa, aí já é negativa, que sai, sempre o indivíduo sai prejudicado, tá bom? Primeiro nós temos o parasitismo, canibalismo, predatismo e competição, tá? Então, esse tipo de relação é uma relação desarmônica, é uma coisa totalmente negativa, beleza? Vamos começar o nosso slide? Todo mundo com seu material fazendo anotações, tá, turma? Aqui vocês estão... Vamos falar um pouquinho das relações harmônicas, né? Coisas positivas, de harmonia, né? Então, aqui vamos falar um pouquinho de quê? Da sociedade. Lembra que eu falei na aula anterior da sociedade, que ela é um tipo de relação harmônica, né? Que nós falamos das formigas, que elas trabalham em conjunto. Cada uma delas tem uma função específica no formigueiro. Falei da reprodução, vocês estão lembrados da reprodução, que quem reproduz é a rainha, que tem um macho também, que a função do macho só é fazer o quê? Só é ficar ali, ficar do lado da rainha, né? Fazer o acasalamento com a rainha. Depois que acontece isso, que ela não quer mais ele, então ele não consegue mais sobreviver e morre, certo? Eu falei tudo isso, sendo que elas trabalham em conjunto, cada uma delas. Nós temos as operárias, né? Nós temos os soldados, que são aquelas formigas bem maiores. Para que serve o soldado? Para proteger o formigueiro. As operárias são as menores, elas servem para poder ficar trabalhando e fazer a limpeza do formigueiro também, né? E a rainha só é reprodução, reprodução e reprodução, tá bom? Nisso, gente, é uma sociedade de formiga, porque elas se ajudam, certo? Elas estão se ajudando constantemente, né? Então, a sociedade é uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de atividades. O exemplo mais simples é as formigas, né? Neste caso, os indivíduos se organizam em castas, né? Ou seja, em grupos sociais, tá bom? Especializando o quê? Especializando o desempenho de suas funções. Lembra que eu falei que dentro de um formigueiro, cada uma tem uma função específica. Cada uma tem uma função. A função das operárias, são as menores das formigas, é de trazer alimento para a rainha e de fazer a limpeza, né? A limpeza no formigueiro. Nós temos os soldados, né? Que os soldados, a função dele é defender o formigueiro. Qualquer ameaça eles atacam, são aquelas formigas maiores, né? Que tem a cabeça maior. Eu tenho certeza que você já viu aquelas formigas que são cabeçudas, né? São os soldados, elas protegem o formigueiro. E a rainha, que é uma das maiores, que a função dela só é reproduzir, reproduzir e reproduzir. Tá bom? Isso que significa um desempenho de funções. Cada uma tem uma função, tá? Aqui nós temos os exemplos também de abelhas, de cupins e as formigas. Elas vivem em sociedade, elas se ajudam uma às outras. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Aqui nós temos o mutualismo. E esse mutualismo, ele tá falando de quê? Ele tem exemplo de links, né? Ambas essas espécies que se interagem, né?
obtêm o que? Benefícios. Os dois são beneficiados, tá? Pode ser dois tipos obrigatórios, né? Toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécie diferente que normalmente exerce influência recíproca no metabolismo, tá? Eles trocam, um depende do outro, certo? Aqui tem um exemplo desse link nessa árvore, né? Então, olha só, aí dentro tem algas. O que as algas são? As algas, elas são responsáveis pela realização de que, gente? Da fotossíntese, né? As algas são responsáveis pela liberação, pela realização da fotossíntese, tá? E por sua vez, os fungos, eles mantêm o quê? Sempre a árvore bem, com bastante umidade, né? E desta forma, eles protegem o que? Eles protegem as algas, né? Um ajudando o outro. Então, para poder impedir que essa árvore, que esse tronco, ele fique ressecado. E assim os links, aí chegam os links. Assim os links, eles conseguem viver, não é verdade? Eles conseguem viver, eles conseguem resistir às variações climáticas, certo? E eles podem ser encontrados aonde? Principalmente em rochas e em troncos de árvores. Então, gente, um depende do outro. Primeiramente, as algas, elas realizam a fotossíntese, não é verdade? Elas realizam a fotossíntese. Aí, dentro das algas, nós temos os fungos. Qual é a função dos fungos? É manter sempre o tronco ou qualquer outro tipo de pedra, rocha, né, bem úmida, não é verdade? Bem úmida, e desta forma proteger as algas, né? Que vai impedir o ressecamento desses troncos. Aí dentro nós temos o quê? Dentro nós temos os links, para poder os links sobreviver, para eles conseguir sobreviver contra as variações climáticas do tempo, né? Então, eles são encontrados em troncos, em árvores, então sempre é um ajudando o outro, sempre há uma troca de metabolismo aí dentro do mutualismo, tá bom? Aqui nós temos o protocooperação. Gente, esse protocooperação, ele é o quê? Ele é parecido com o mutualismo, tá? Ele é muito parecido com o mutualismo, esse protocooperação. Porém, a associação não é obrigatória já nesse protocooperação, tá? Olha só, a protocooperação, ela é parecida com o mutualismo. Porém, nela a associação não é obrigatória e os seres envolvidos, eles podem viver separados, tá? Vocês lembram que no slide do mutualismo nós falamos dos links. Eles dependem um do outro, certo? Mas um depende do outro, como as algas, os fungos e os links. Um vai passando energia para o outro. Mas já o protocooperação, ele é parecido sim com o mutualismo, mas ele pode viver separadamente, tá bom? Aqui nós temos, olha só, esse caso nós temos a anêmona do mar, o paguro e essa concha de gastrópode aqui, certo? Então, eles estão vivendo o quê? Um dependendo do outro, tá? Mas eles podem viver isoladamente, separadamente também. Olha, essa relação na qual determinadas espécies, embora possam, né, viver sozinhas, elas associam o quê? Uma troca de benefícios, não é verdade? Elas podem viver sozinhas, elas podem viver isoladas, mas elas estão trocando, uma troca de benefícios entre esses três, tá? Exemplo, nós temos esse caranguejo, nós temos a anêmona do mar e o pássaro palito e o crocodilo também. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo uma troca de benefícios, mas eles podem viver sozinho, eles podem viver isoladamente, tá? Mas um depende do outro. Aqui nessa imagem vocês estão vendo essa anêmona,
o paguro e essa concha aqui, esse gastrópode. Olha só aqui, um exemplo é que acontece entre o paguro. Vocês estão vendo o paguro bem aqui, né? O paguro é um tipo de caranguejo de abdômen mole. E a anêmona do mar, para se proteger de seus predadores, ela fica em cima dessa concha, em cima desse caranguejo, tá? Já o paguro, ele vai alojar nas conchas vazias do caranguejo, como vocês estão vendo na setinha. O paguro carrega a anêmona para os locais onde existe alimento. Por outro lado, a anêmona, que apresenta as células urticantes, ela causa o quê? Ela afugenta os predadores. Então, gente, um depende do outro. Não é verdade? Por quê? Porque, primeiro, essa anêmona, que esse azulzinho aqui de cima, dentro dessas células delas aqui, ó, essas células delas, elas liberam uma matéria urticante, uma coisa que queima, certo? Então, quando ela percebe que tem algum tipo de predador próximo, ela libera essas células urticantes, né? Que os predadores vão se distanciar. E nisso ela tá ajudando o caranguejo, ela tá ajudando o paguro, né? E o paguro, como ele vai atrás de alimento, ele tá se deslocando constantemente, para poder se alimentar, não é verdade? Então, quem sai beneficiado também? A anêmona, que ela está se alimentando, porque ela fica só fixada num local, e se ela não sair para se alimentar, ela não vai sobreviver, não é verdade? E essa concha, o paguro, ele está se protegendo contra os predadores também dentro dessa concha. Então, são benefícios também, são trocas de benefícios, tá? Um está trocando benefícios ao outro. Então, isso seria o quê? É uma protocooperação, sendo que é muito parecido com o mutualismo, mas eles podem viver isoladamente, sendo que o mutualismo, um depende do outro, tá? Eles não vivem isoladamente, mas o protocooperação, eles têm uma pequena semelhança, mas a diferença é que eles conseguem viver, sim, isoladamente, tá bom? Aqui nós temos uma das relações harmônica, que seria o quê? A colônia, né? Colônia de recifes de corais, que é uma interação em que há associação anatômica entre os indivíduos da mesma espécie, formando o quê? Uma unidade. Nós temos o quê? Exemplos, recifes de corais, certo? É um dos exemplos mais conhecidos, gente, é esse recife de corais, tá? Vamos lá, olha só, é um dos exemplos mais conhecidos, são de colônia, que são os corais, né? Pequenos organismos que eles pertencem ao filo dos quinidários, que vocês vão estudar isso mais adiante, provavelmente no 8º ano, né? Os corais, eles são responsáveis por formar os recifes de corais, né? Os corais, os corais, eles são responsáveis em formar o quê? Os recifes, ecossistemas ricos em biodiversidade. Portanto, a grande importância ecológica também, né? Mas, infelizmente, os recifes de corais, eles estão, tipo, ameaçados, né? Eles estão afetados pelas mudanças climáticas. É uma coisa que afeta muito os recifes de corais, seria essas mudanças climáticas, né? Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, essa colônia, que quando é de recifes de corais, uma interação, que há uma associação entre os indivíduos de uma mesma espécie, tá bom? Aqui nós temos o inquilinismo. O que seria inquilinismo, professora? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes que apenas uma espécie ela é beneficiada, que seria o inquilino,
né? Quem seria o inquilino aí? O inquilino aí é a bromélia, né? Mas sem prejuízo para outra espécie. Quem seria a outra espécie? O hospedeiro. Então, gente, olha só. O que aqui, no caso, os dois, sempre um ele sai ganhando, mas ele não causa prejuízo ao seu hospedeiro também. Ele vai se beneficiar, tá bom? Aqui nós temos essa imagem de bromélia, que é uma planta, né? Muito comum na Mata Atlântica. Essa relação ela é encontrada entre as plantas como a bromélia, orquídea, samambaia, tá bom? No caso, as plantas de maior porte sobre as quais se instalam, eles obtêm o que? Isso serve como um suporte para essa bromélia, tá? Para poder elas crescerem sobre outras plantas de grande porte, no caso seria epífitas, certo, gente? E também elas garantem maior suprimento de luz para fazer a fotossíntese, tá bom? O que é muito importante, sobretudo em ambientes que recebem pouca iluminação, como no interior das florestas. Porque elas ficam no galho de outras plantas de maior porte, como eu acabei de falar para vocês, devido à luminosidade, para poder conseguir fazer para poder realizar o que? A fotossíntese. Justamente que essas plantas, como a bromélia, a orquídea e a samambaia, elas adoram, elas ficam no galho de outras plantas com maior suporte para poder pegar a luminosidade, onde muitas vezes naquelas florestas de mata fechada tem muito dessas plantas, para poder pegar a luminosidade e para poder realizar também a fotossíntese. Então, o inquilinismo é a associação entre os indivíduos de espécies diferentes, em que apenas uma espécie ela é beneficiada. Quem é beneficiado hoje? O inquilino, né? Sem prejudicar, que ela não prejudica o hospedeiro dela, que seria a árvore de maior porte, tá bom? Aqui, gente, nós temos o parasitismo. O que seria o parasitismo, professora? É uma das espécies, normalmente menor, vive sobre a outra espécie, tá bom? E geralmente não mata, né? Geralmente não vai acontecer nada, apenas ela fica dentro do ser humano, não é verdade? Aqui nós temos a lombriga, a lombriga, a Ascaris lombrigoide, né? Que ela fica dentro do intestino humano. E nós temos o piolho também, que ele é um tipo de relação, mas aí nós entramos na relação desarmônicas, tá? Parasitismo é um tipo de relação o que? Desarmônica. Aí um vai sair prejudicado, gente. Sempre um sai prejudicado aí, tá bom? Um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. É aquele ponto negativo, né? Aqui nós temos, olha só, o parasitas, eles sobrevivem usando o quê? Outros seres vivos, chamados de hospedeiro, certo? Como fonte de alimento e moradia. Eles ficam sugando o seu hospedeiro. Então, quem está saindo beneficiado? O piolho ou a lombriga, que está sugando e prejudicando o seu hospedeiro. Não é verdade? Então, é um tipo de relação parasitismo, tá? Aqui nós temos o canibalismo, né? Esse canibalismo é quando um ser é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo de um indivíduo de uma mesma espécie. Aqui eu coloquei esse exemplo para vocês, que a aranha, né, a viúva negra, ela se alimenta do macho, que é menor que ela, após o acasalamento. Ela se alimenta dele para poder gerar energia para os ovos dela. Sempre acontece isso, né? Olha, a aranha viúva negra, que devora o macho após o acasalamento, esse comportamento geralmente, né, garante nutrientes à fêmea, no caso, para utilizar na produção de seus ovos. Justamente por isso que ela devora o seu parceiro, para poder utilizar nutrientes para os seus ovos, né? Também, turma, nós temos o canibalismo, né?
do louva a Deus, essa outra imagem aqui que vocês estão vendo que ela tá comendo a cabeça do macho dela, né? Olha, ela pode devorar a cabeça do macho durante o acasalamento, tá bom? Assim ela ganha energia para a produção de seus ovos. Olha que interessante. Então isso seria o que? Uma das relações desarmônicas, o canibalismo, tá? Que as fêmeas elas devoram os machos, né, depois do acasalamento para poder gerar energia, para poder reproduzir, para poder gerar os seus ovos, né? Então eu dei esses dois exemplos para vocês. Agora, gente, depois desse do canibalismo, nós temos o que mais sobre relações desarmônicas? Nós temos o predatismo. Lembra que eu falei do predatismo? Que o predatismo é uma relação na qual o ser vivo serve de alimento para o outro. É um tipo de predatismo. Um se alimenta do outro, certo? Eu dei exemplo de presas, né? Dos predadores, porque tem a presa e tem o predador, né? Então cada um ele utiliza meios, né, para poder se defender, para poder se alimentar. É um tipo de predatismo. Sempre ele sai beneficiado. E por último, que eu falei também sobre a competição. Nós temos a competição, nós temos competição de animal, né? Que ele, na época do acasalamento, os machos, eles brigam entre si para poder ver quem é que sai o melhor para poder ficar com a fêmea. Nós temos competição de árvores, que elas necessitam de água, de luz para poder realizar a fotossíntese. Então isso é um tipo de competição também, tá bom? Muitas vezes numa floresta nós temos árvores maiores, outras menores, uma fica competindo a outra para poder absorver o que? A luz, para poder realizar a fotossíntese, certo? É um tipo de competição. Então isso até no nosso dia a dia mesmo a gente vive numa competição, não é verdade? Então, turma, nós vamos ficar por aqui sobre relações harmônica e relações desarmônica, tá bom? Eu espero ter ajudado, tirar das dúvidas. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Agora a professora vai passar uma atividade para vocês, tá? Peguem o livro fazendo atividade, ok? Vamos lá! Olá, turma! Vamos lá, mais uma atividade, a página de vocês do livro didático, tá? Na página 22, vamos lá? Todos acompanhando com seu livro, acompanhando comigo. Aqueles que ainda não possuem o livro, não se preocupe, tá bom? Anotem os números das páginas e quando você tiver o seu livro, você vai atualizando e vai me enviando o que nós vamos corrigir juntos, tá bom? Ok? Vamos lá, turma. Agora, na página 22, terceira questão, certo? Tá falando aqui sobre as relações ecológicas. Utilize mais para a situação que indica benefício. Aí, 0 para as situações neutras, sem benefícios ou prejuízos. E menos para a situação que geram prejuízos. Cada quadro apresenta um ser participante da relação. Então, um exemplo, nós temos aqui a sociedade, certo? Aí, será que a sociedade, lembra que eu falei da sociedade de formigas, né? Ela prejudica? A sociedade, ela vai prejudicar? Ela não prejudica, ela é uma relação harmônica. Então, você coloca o maisinho, já que ela é uma relação harmônica, você coloca o maisinho. O protocooperação, o que ele é, professora? Ele prejudica? Não, ele não prejudica, ele é da relação harmônica. Então, você vai colocar o maisinho também nesses dois quadrados. O mutualismo prejudica? Não, ele não prejudica, então você vai colocar. Vocês entenderam? Mais que indica benefício, o 0 que indica o quê? Relação sem prejuízo ao outro, certo? E o quê? E o menos, o que gera o quê? Prejuízo, que nós somos os casos. O que gera prejuízo é aquelas relações desarmônicas, né?
Vamos lá? Quarta questão. Aqui nós temos Tom e Jerry, né? Eles podem ser amigos em alguns desenhos, mas a relação ecológica mais comum entre gatos e ratos é... Aí você vai marcar uma alternativa. Quinta questão. Analise as relações ecológicas descritas a seguir, faça o que se pede. Faça o que se pede. Aí você vai colocar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, tá? Em cada parêntese você coloca V ou F, tá bom? Agora, turma, página 24. Vamos lá na página 24. Deixa eu só abrir mais um pouquinho para ficar bem mais legível, né? Ok, vamos lá. Essa página 24, hora de estudo. Primeira questão. Aqui vocês estão vendo uma imagem, né? A seguir, faça o que se pede, ao lado. Tá falando o quê? O nível de organização representa o quê na imagem? Você vai marcar uma alternativa. O que essa imagem ela está representando, gente? Será que é uma população? Será que é um ecossistema? Será que é uma comunidade ou um organismo? Você marca uma opção, tá bom? Aqui a letra B, se vocês estão observando, essa letra B nós temos esse caderninho ao lado. Vocês estão vendo esse caderno ao lado da letra B? O que significa, professora, quando esse caderno está ao lado? Vocês lembram? Que é para passar para o caderno essas questões. Toda questão que estiver no livro de vocês com esse caderno ao lado da letra, é para passar para o caderno, gente. E eu não quero só a pergunta, eu não quero só a resposta, não. Eu quero o anunciado e a resposta, tá bom? Para ficar uma coisa mais organizada. A letra B. As comunidades são encontradas dentro de um ecossistema. Qual é a diferença entre uma comunidade e um ecossistema? Você vai explicar no seu caderno. Segunda questão é para passar para o caderno, não esqueçam. Os rios são o habitat de muitas espécies de peixes, mas também podem ser considerados ecossistemas. Explique por que um rio, tá? Explique por que um rio pode ser ao mesmo tempo considerado um habitat ou um ecossistema. Caderno. A terceira questão não. A terceira você vai fazer no seu livro mesmo, né? Tá falando do tamanduá-bandeira e o lobo-guará. São animais encontrados no cerrado, ambiente formado por uma vegetação bastante diversificada. O tamanduá-bandeira se alimenta por meio de sua língua comprida e pegajosa para capturar as formigas e cupins. Já o lobo-guará, né, ele caça aves e pequenos mamíferos, mas também não dispensa um fruto da lobeira, né? Que é um importante vermífugo, né? Natural, desculpa. A respeito dos conceitos ecológicos mencionados acima, marque a alternativa correta. Você vai marcar uma única alternativa, tá bom? Quarta questão. Ao estudar os animais de uma floresta tropical, um grupo de estudantes encontrou borboletas de coloração semelhantes à dos troncos das árvores, onde ficavam as moscas, cujo aspecto do corpo se parecia com a das vespas. O grupo também notou a existência de pererecas, com coloração intensa, variando entre vermelho e laranja e amarelo. Aqui você tem as situações A, B e C são encontradas pelo grupo de estudantes. Correspondem às respectivas estratégias. Você vai marcar uma alternativa. Da letra A até a letra D. Uma única alternativa. Agora, gente, vamos para a página 25. Tá bom? 25 do livro didático. Para poder finalizar. Deixa eu abrir um pouquinho. A quinta questão está falando o quê? Determinado animal tem uma espessa camada de gordura sobre a pele e uma abundante camada de pelos.
o ambiente mais provável desse animal ser encontrado é em... Aí você marca uma alternativa. Sempre relembrando que essa atividade é dos conteúdos anteriores que foi passado para vocês, tá bom? Sexta questão. Analise o ser vivo da imagem ao lado e responda a questão a seguir. Letra A. Qual é o ambiente onde esse animal vive? Tá? B. Que características se tornam adaptadas para esse ambiente? Sétima questão. A sétima questão é para passar para o caderno. Vocês estão observando que tem o caderninho ao lado. Sobre as relações ecológicas entre seres vivos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois converta as falsas em verdadeiras e aí escreva de maneira correta no seu caderno. Aqui você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Se você colocar, por exemplo, a letra C falsa, porque tá falsa, você vai converter ela em verdadeira. Você vai falar o porquê que ela é verdadeira. Coloca lá embaixo no seu caderno letra C, aí você vai falar o porquê que ela é verdadeira, tá bom? Oitava questão. Existe espécie de craca que ao invés de gruparem, né, nas rochas, vive fixada nas costas, nos cascos de tartarugas marinhas, sem prejudicá-las. Assinale, analise a tirinha e leia afirmações, depois assinale as alternativas corretas. Aqui, gente, vocês vão ler e vão ver qual é a alternativa correta. Nós temos só uma única alternativa correta. Quase não saía, né? Então, vamos lá. Então, aqui nessa oitava, só tem uma alternativa correta. Você lê direitinho e você vai ver. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje, tá bom? Vamos tentar fazer, vamos fazendo. Qualquer dúvida, pergunta para a professora, entre em contato com ela, que eu estou aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. Se você não souber qualquer questão, pergunta, me fala a página e me fala qual seria a questão que eu vou te ajudar. Tá bom, turma? Sejam todos bem, eu agradeço a todos, tá bom?